Meus amigos, uma boa tarde. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o médico das almas e dos enfermos. E o ensinamento hoje virá através do livro Fonte Viva, de Emmanuel. Quem tiver o livro Fonte Viva, muita gente tem esse livro, procure lá. Capítulo 144, Fonte Viva, 144. Lá o título desse ensinamento chama-se Ajudemos a Vida Mental. Vamos ajudar a vida mental. E lá, nesta página, neste item 144, tem uma passagem bíblica que nos diz, que está lá em Mateus. Também, quem tiver a Bíblia, é só consultar a Bíblia. No capítulo 4, no item 4, versículo 25. Mateus, item 4, versículo 25. Mateus, item 4, versículo 25. Peguem a Bíblia e consultem lá. Lá, nessa passagem de Mateus, está escrito assim: e seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, onde quer que Jesus fosse, era sempre uma multidão atrás de Jesus. Era cego, aleijado, coxo, surdo, mudo. Enfim, tudo quanto é tipo de pessoas carentes, né? E porque ao se aproximar de Jesus, as pessoas sentiam intensa paz. Alguns chegavam até a despertar o maior potencial que ele tem, que é a sua própria fé, de tanta confiança que tinha em Jesus Cristo, mesmo o vendo pela primeira vez, que Jesus transmitia amor, paz, perdão, discernimento. Toda a palavra de Jesus era para levantar a autoestima das pessoas, falar sobre a esperança, o exercício da fé, da caridade, induzir as pessoas, conscientizar as pessoas que tudo passa, tudo passa. E por isso que ele fala aqui, né? Lá na Bíblia, em Mateus capítulo 4, do versículo 25, fala, e seguia-o uma grande multidão, tá vendo? Saíam da Galiléia até Decápolis, que é uma distância muito grande. Também saíam de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Muita distância, mas o pessoal iam atrás de Jesus, ávidos de ouvi-lo e senti-lo. Olha a carência dessa multidão. Muito bem. Aí ele começa, aí já vem Emmanuel, não é? Começando a nos passar a verdadeira explicação desse item evangélico, dessa passagem bíblica. Aí ele começa nos dizendo, a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. É verdade, pessoal. É verdade. Eu, sempre que eu ouço algo assim, eu me recordo que, certa ocasião, o Chico chegou, parou um carro e desceu o filho do Chico e foram lá várias pessoas ajudar a trazer o Chico até o centro, não é? Que ele não aguentava mais andar, de tão velhinho e doente que estava, mas não parava de trabalhar. E o pessoal levava ele. E era uma multidão imensa, com pessoas de tudo quanto é lugar do país. Várias redes de televisão,
inclusive do exterior, muitos repórteres, lotado, mas lotado de pessoas ávidas de ouvi-lo e muitos também para conhecer, inclusive de outras religiões. Aí o que acontece? O Chico entrou, sempre dando aquele olhar, aquele sorriso amistoso para toda aquela multidão que ali se encontrava. Ele entrou e de repente ele foi na janela e começou a observar aquela multidão imensa. Já contei esse caso aqui, estou repetindo, mas por causa do tema que caiu aqui, abrindo ao acaso. E aí, o Chico olhou, como se estivesse absorto em seus pensamentos. Aí, de repente, ele pensou em voz alta e saiu a seguinte indagação: mas o que esse povo quer? O Chico fez essa indagação. Nisso, uma senhora que estava atrás dele ouviu, todos ouviram, mas ela também, não é, intuída por algum espírito de luz, respondeu. Atrás do Chico, ela respondeu: esse pessoal todo esse pessoal estão com saudades de Jesus. O Chico, todo mundo ficou em silêncio. Porque era a pura verdade, pessoal. É a pura verdade. Né? Aí embaixo ele coloca: procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Então vem pessoas de tudo quanto é lugar, sequiosas de conforto, ou seja, de necessidade de consolação e revelação. As pessoas estão atrás de Jesus até hoje. Veja que quando apareceu aquelas meninas lá em Fátima, Portugal, como vai pessoas até hoje, até lá. Quando aparecem pessoas como Madre Teresa de Calcutá, é uma multidão, Irmã Dulce. Essas pessoas vão atrás do Chico Xavier? Não. As pessoas não estão atrás do Chico Xavier, mesmo porque eu entendi o que o Chico quis dizer. Porque as pessoas podiam falar assim: nossa, Chico, mas essa multidão que está aí vem atrás de você, não. As pessoas não estão atrás do Chico. E nem atrás de Madre Teresa de Calcutá. Ou seja, lá, a capacidade de alguém com poder que possa surgir. As pessoas, na realidade, porque, vamos raciocinar, o Chico não podia fazer nada por ninguém, pessoal. Ele pode resolver o problema dos outros? Pode? Madre Teresa de Calcutá podia resolver o problema de alguém? Retirar a cruz do ombro de alguém? Não pode. Todas as pessoas que vão, quando fica sabendo que tem um médium, tem um santo que apareceu em tal lugar, vocês não lembram do João de Deus? Quantas pessoas do mundo inteiro iam até lá? Eram por causa do João de Deus? Não. As pessoas estão em busca de Jesus para que dê explicação, não é? Pelos problemas que ela está passando. E também, se possível, tirá-la daquela situação. Se possível, tirá-la daquela situação. Mas as pessoas se esquecem que a maior parte vão atrás de busca de saúde. Mas é importante ir atrás da explicação para entender por que está passando por aquilo. Para que está passando por aquela doença. O mais importante é isso. Então, todos nós estamos carentes de Jesus. Por isso que ele fala: procede de todos os lugares, sequioso de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor. Porque de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Ó, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Pode passar o tempo que for. Mas a carência de Jesus, todo mundo tem. Todo mundo tem essa carência de Jesus. Aí ele fala: inútil interferência. Então não adianta querer interferir. Não é? Não adianta os falsos profetas fazer lavagem cerebral nas pessoas
para impedir das pessoas buscarem Jesus. E nem adianta o assédio de forças contrárias, invisíveis também, porque as pessoas sempre procurarão Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Só por isso. Aí ele continua. E outra coisa, desde a época de Moisés, aquele povo já esperava, já ansiava o Messias. Desde a época, muito antes da vinda de Jesus, já esperava o Messias. E até hoje, nós estamos carentes de Jesus. Imagina agora, com uma pandemia dessa. Imagina agora, nessa situação, onde a gente está vendo tanto conflito nos lares, em decorrência de tanta coisa, do desemprego, da parte econômica, né? Da situação financeira que nós estamos passando. Não é fácil. Não é fácil. Aí ele fala, não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Tá vendo? Ó? Vamos repetir. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será toda colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendiz. Ora, nós acabamos de falar que as pessoas estão desesperadas, porque por causa da parte econômica, parte financeira, todo mundo está com receio de morrer, como também está com medo de pegar a doença e passar para os seus familiares. Então, a nação brasileira está atemorizada. Como pode a pessoa querer trabalhar e não poder? Como pode a pessoa querer ir no mercado e não ter o dinheiro para comprar? Porque não está trabalhando. Como pode adquirir equilíbrio se a pessoa está desempregada e nem adianta sair para procurar emprego porque não pode sair de casa? Olha a situação. Qual o clima psicológico e emocional das pessoas? As pessoas estão tensas, né? As pessoas estão com ansiedade. E isso gera uma energia, porque pensamento é energia. Sentimento é energia. Quando nós exteriorizamos esse tipo de sentimento, de pensamento, eu exteriorizo isso, o vizinho exterioriza isso, o outro exterioriza isso. Qual o clima que paira sobre nossa cabeça? Nós sempre falamos isso aqui, todos nós estamos mergulhados numa atmosfera patológica, mergulhados num mundaréu de energias deletérias, patológicas, energias mórbidas. Todos nós. Então, o que acontece? Por isso que ele fala, não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendiz. Ora, todos nós somos aprendizes. Então, nós precisamos colaborar com os nossos irmãos, com o povo que está aí fora. Como? Através do otimismo, da esperança, da fé, da paciência. Sempre mandando uma palavra de otimismo para as pessoas. Não entrar em clima de tititi. Aí ele continua. Mesmo uma palavra de otimismo, já estaremos colaborando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Tá vendo? Olha, ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Então, todos nós temos total capacidade de ajudar as pessoas, de ajudar aqueles que sofrem mais que a gente. Ninguém, absolutamente ninguém, está isento, impossibilitado de ajudar as pessoas, mesmo sem sair de casa. Porque mesmo o presidiário que está lá
na cela de uma penitenciária, ele tem o dever e a obrigação de ajudar o seu próximo. Como é que ele vai fazer isso? Ele não perdeu a lucidez. Ele está lúcido. Ele tem saúde. Ele tomou o café da manhã. Sabe que vai almoçar e vai jantar. E tem guarida. Tem onde dormir. Mas tem pessoas que ficam 3, 4 dias sem comer, perambulando pelas marginais sem residência fixa. Então, essas pessoas estão numa situação pior do que o detento, do que o presidiário. Então, ele mentalmente, já que ele está lúcido, ele pode orar por aquela pessoa que sofre mais que ele, sem contar as pessoas que estão nos hospitais desenganadas pelo médico. Então, esse que está no hospital está numa situação pior do que o que está na penitenciária, que está transbordando de saúde. Lá não tem crise de emprego, não. E nem de fome. Está vendo como são as coisas? E ainda corre dinheiro lá, se brincar. Então, até o presidiário numa cela, ele tem condição de prestar a sua colaboração. Como toda regra sem exceção, só existe uma situação em que a pessoa se vê impossibilitada de ajudar a outra. É quando a pessoa perdeu o juízo, o débil mental. Então, não se pode exigir de um débil mental lucidez. Então, tudo bem. Mesmo assim, o espírito que ocupa esse corpo tem o dever e a obrigação de também fazer a sua parte. Aí ele continua. Por isso que ele falou, ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudar a engrandecer-se. Precisa? Não. Aí ele fala, boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. Tá vendo? Então, o que está faltando é boa vontade e cooperação. Está pronto para ajudar, pronto para servir, ratificando o que Jesus já nos dissera há mais de 2000 anos. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e nós estamos fazendo a nossa parte? Porque mesmo o bandido na célula penitenciária, o infrator, ele pode ajudar. E nós, que estamos com liberdade. Então, por isso que ele fala, boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestres do edifício da fraternidade e contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem. Então, nós temos que contribuir para que a nossa sociedade colabore na extensão do bem. É colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Então, nós temos que colaborar, induzindo as pessoas que haja aí uma comunhão de pensamento de sua mente para com a mente de Jesus. Nós temos que arrumar uma forma e um meio de colocar a pessoa em contato com Deus, porque só Deus pode nos ajudar. Agora, se a gente chega para a pessoa nas coisas está difícil mesmo. Ah, mas você viu o que passou na televisão? Ah, mas você viu o que o político fez? Ah, você viu o que o fulano deixou de fazer? Aí nós estamos colocando a pessoa em contato com as forças do mal, só isso. Porque é isso que o mal quer. Quanto pior, melhor para eles. Aí ele continua. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Descerra-se nesse momento, precioso programa nesse particular. A alfabetização. A alfabetização é encaminhar a pessoa, é direcionar a pessoa para a sua própria salvação. Porque a pessoa que se alfabetiza, ela está saindo da ignorância, ela vai passar através do conhecimento a conhecer-se. Aí ele continua, também existe a leitura edificante. Então, nós podemos induzir, conscientizar as pessoas sobre a necessidade de uma leitura, de uma boa leitura, que vai levantar a nossa autoestima e vai nos tirar do foco das coisas pessimistas e ruins. Ou então uma palestra educativa, não é? O exemplo contagiante na prática da bondade simples. Olha o exemplo contagiante, tá vendo? Ou então a divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, até uma mensagem que a gente dá para as pessoas já ajuda. Ou então induzir as pessoas ao exercício da meditação. Vamos meditar.
Vamos meditar. Seja a nossa tarefa primordial o departamento de valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum. Então a gente tem que induzir as pessoas, não é? Ao progresso comum. A ter atividade no bem, faça o bem, ocupe sua mente no bem, procure alguma coisa para fazer no bem, pega o telefone e liga para uma pessoa, principalmente aquelas que a gente sabe que está desempregado, que está apavorado, para tentar, se nós não podemos falar nada, pelo menos, enquanto estivermos em contato com ela, passar as energias do nosso amor para ela. Por isso que ele fala, auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa, dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais fácil para a vitória da vida eterna. Ficou aí, portanto, pessoal, esse ensinamento bíblico que nos foi explanado pelo Emmanuel, nos conscientizando sobre o dever e a obrigação que todos nós temos de, através do exemplo, da palavra, do gesto e da ação, orientar as pessoas, principalmente nessa situação que nós brasileiros estamos passando, a erguer a cabeça, olhar para a frente, seguir, sem olhar para trás, sabendo que Jesus está ao nosso lado, que somos filhos de Deus, que Deus não vai deixar faltar o pão, que tudo passa, que a gente vai sair dessa, que é necessária a paciência, a fé e a esperança. E, simultaneamente a isso, a nossa obrigação e o dever de levantar a autoestima de todos aqueles que conhecemos. Que seja feita em todos nós a vontade de Deus e não a nossa, e uma boa noite para todos.